Olá meus amigos, meu nome é Paulo Veloso e hoje nós vamos conversar um pouco. Vamos entender por que nós precisamos usar óculos. É uma pergunta que todo dia nos fazem na ótica. Por que nós precisamos desses instrumentos para poder enxergar melhor? Claro. Os nossos olhos, eles são como câmeras que captam a imagem, como se fosse uma máquina fotográfica. As imagens captadas pelas máquinas fotográficas, elas são nítidas desde que o foco esteja exatamente no sensor digital, que é onde é gravada a imagem, ou sobre o filme. E no olho também, nós temos a parte sensível do nosso olho, que é a retina. É uma parte, um órgão que fica lá dentro do olho, bem no fundo do olho. E lá onde deve chegar nitidamente a imagem. Vamos ver aqui nesse quadro, aonde fica a retina, vamos entender melhor. Aqui nós temos a imagem de um olho de perfil, um poste do olho de perfil. Então nós temos aqui, ó, essa primeira parte, ó, as pálpebras, né, os cílios. Então aqui é a córnea, a primeira lente natural do olho. E as várias partes também, tem o cristalino, tem outras partes que nós vamos estudar no transcorrer do curso. E lá no fundo aqui nós temos a retina. É aqui que a imagem tem que estar focada. Se o foco estiver nesse ponto, então eu enxergo bem, eu vejo bem. Se o foco estiver antes da retina, a minha visão não é nítida. É o caso da miopia. O foco está antes da retina. Ou o foco também pode estar depois da retina. É o caso da hipermetropia. E nós temos também o astigmatismo. O que é o astigmatismo? São focos em lugares diferentes em relação à parte interna do olho. Vamos entender um pouquinho melhor isso aqui? No caso da miopia, vamos desenhar um olho aqui. Um olho. O olho tem aproximadamente esse formato visto de perfil, como nós vimos lá. Esse formato. E na córnea aqui um pouquinho mais saliente, um pouquinho mais proeminente. Bem, nós temos o olho aqui e uma imagem. A imagem, vamos desenhar aqui uma vela, que vem na direção do olho. Ela entra no olho e aí ela é focada exatamente sobre a retina. Quando acontece isso, sem óculos, eu tenho uma situação que eu chamo de emetropia. Esse é um olho emétrope. É um olho que tem a medida correta e a visão é nítida, sem a necessidade de óculos ou lentes de contato. No caso da miopia, esse foco está antes da retina. Então eu tenho um olho amétrope. O A aqui indica negação, não. Esse caso aqui, o foco antes da retina é a miopia. E aí nós vamos precisar de lentes corretoras de óculos, lentes corretoras para que ajustem o foco e façam que ele coincida exatamente sobre a retina. A outra ametropia que nós nos referimos é a hipermetropia. A hipermetropia, situação essa em que o foco está depois da retina. Então esse aqui é a hipermetropia. Hipermetropia. Certo? Também eu preciso de lentes corretoras de óculos para que ajuste o foco de formas que ele fique exatamente sobre a retina. Uma outra ametropia é o astigmatismo. O astigmatismo é a ametropia em que eu tenho esse foco em posições diferentes. Nós desenhamos aqui o olho como se fosse um círculo. Né? Um círculo. Acontece que o olho não é um círculo. O olho é tridimensional. Ele tem este formato aqui. Formato de um globo, de uma esfera. Então o foco que nós fizemos aqui como se fosse um triângulo, ele não é um triângulo e sim um cônico, onde todos os pontos se encontram num só ponto. Tanto no caso da miopia,
como no caso do olho emétrico, como no caso da hipermetropia. Todos os pontos estão num lugar só. No astigmatismo, eles estão em lugares diferentes. Vamos entender aqui através do desenho. Vamos tentar fazer um desenho aqui que dê uma sensação de terceira dimensão. Então, o olho, o meridiano horizontal, esse meridiano assim, horizontal, e um outro meridiano vertical, para a gente ter uma ideia de 3 dimensões. E aqui a retina. Okay? Vamos dizer que nesse olho eu tenha o caso de miopia, 3 graus de miopia. O menos aqui indica miopia, sinal de menos indica miopia. Então o foco está antes da retina, uma miopia. Mas eu também tenho um astigmatismo aqui, vamos colocar 2 graus de astigmatismo. O que quer dizer isso? No outro meridiano eu tenho foco em outra posição. Então eu tenho um foco aqui e outro foco aqui. Vejam bem, são 2 focos. Por isso, quando tem astigmatismo, eu preciso de 2 graus. Um grau esférico e um grau cilíndrico. Okay? E sempre que ocorrer o astigmatismo, eu vou ter também um eixo, que é a posição onde está o astigmatismo. Ah, mas se eu tiver um astigmatismo simples, ok? Então, no caso do astigmatismo simples, eu tenho o foco, um dos focos exatamente sobre a retina. E aí o meu grau esférico aqui vai ser 0. Okay? E aí o astigmatismo, que é no outro meridiano, está fora da posição. No caso da hipermetropia, aí eu teria o caso, assim, digamos, de mais um. O sinal de mais, ele caracteriza a hipermetropia, quer dizer, o foco está depois da retina e o outro antes. Okay? Então são as 3 ametropias: miopia, foco antes da retina; hipermetropia, foco depois da retina; astigmatismo, 2 focos principais. Pode ser os 2 antes da retina, um na retina e um antes, os 2 depois da retina, ou um antes e um depois da retina. Todas as situações. Existe uma outra necessidade de uso de óculos também, que é o caso da presbiopia. São pessoas de mais de 40 anos de idade que têm dificuldade para enxergar longe e perto. Ou seja, precisam de graus diferentes para longe e para perto. Mas esse é um outro caso que nós não consideramos como ametropia. É uma disfunção visual, que nós vamos estudar na próxima aula.